Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, essa é a sua casa, a gente fica tão feliz de ter você aqui nesse lugar. Muito bem-vindo também você que retorna para cá, e que bom ter você também que nos acompanha nessa transmissão pela internet. Esteja com a gente até o final, e você é livre para tomar sua decisão por Jesus e participar com a gente também de onde estiver. Se você é de São José dos Campos, semana que vem corre para cá, tá bom? Se você não é de São José, ou de nenhuma das igrejas da cidade que tem Eleve, seja ainda mais bem-vindo, que esse canal é especialmente para você. Vamos colocar nosso coração aqui diante de Deus para receber a palavra? Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo que você está fazendo desde o começo desse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guiado, tem nos direcionado, e eu sei, há uma palavra a ser liberada do Senhor, que pode transformar nossas vidas para sempre nessa noite. Ó Deus, então libera, Pai, libera com poder, com graça, com amor, libera, Pai, trazendo luz à nossa mente, incendiando o nosso coração, apesar de mim, Senhor, da minha limitação. Ó Deus, que o Senhor possa cumprir todo o teu propósito por meio da tua palavra nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é o retorno. Nós vamos falar de um profeta bíblico muito conhecido, que é Jonas, e vamos falar de Jonas e o seu caminho de volta, a vida e a relevância. Lá de dentro da barriga de um peixe, ele consegue sair de lá, não simplesmente consegue sair de lá para ter a sua vida de volta, mas para pregar para um país inteiro e ver essa nação inteira se rendendo aos pés do Senhor. Então, como esse caminho aconteceu? Do fundo do poço, literalmente, ele sai. Então, ele vai em direção a algo muito maior que ele poderia estar vivendo antes, mas ele perdeu, mas retomou. Às vezes acontece isso com a gente perde oportunidades, a gente deixa passar aquele momento da nossa vida, a gente dá bobeira, a gente pisa na bola, mas Deus é bom e Ele nos dá chances novas. E eu quero dizer para você que nessa noite, Deus hoje está te dando novas chances. Deus hoje está te dando novas oportunidades. Lá em Isaías 44, 21 a 22 diz: o Senhor Deus diz, povo de Israel, lembre disto, não esqueça que você é o meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei de você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a cerração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Amém? Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra é para a minha vida, é para a sua vida. Aqui fala povo de Israel, e o povo que está incluído nessa promessa é o povo que chama Jesus de Senhor e Salvador. São os filhos de Abraão, que se tornaram os filhos adotivos, que não morreram, que nasceram de novo e que hoje fazem parte do povo de Deus, dessa promessa. Então essa palavra é para você. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre a ênfase, o propósito de Cristo nas nossas vidas. Redenção, caminho de volta, salvar o que estava perdido, mudar a história, dar a volta por cima, trazer você de volta para aquela grande oportunidade, redenção. Se você for parar e observar, por exemplo, as principais histórias, os melhores filmes, as bilheterias de maior sucesso, têm uma história de redenção. De filme de super-herói a conto de fada. Se a gente for parar para pensar aqui um pouquinho, por exemplo, Branca de Neve, depois da conspiração da Rainha Má, ela então é injustiçada, mas vem um final triunfante, depois que ela é encontrada por um príncipe que a leva de volta para o castelo. Ela, que era bela, a sua madrasta então conspira contra ela, porque o espelho dizia que ela não era mais bonita mais, porque tinha alguém que era mais bonita que ela. E aí ela perde aquilo que ela tinha, mas vem o caminho de volta. Rapunzel, da mesma forma também, depois que ela é trancada na torre, ela é resgatada por um príncipe. Agora vamos falar dos filmes de super-herói. Thor, o filho egoísta, bobo, mimado,
que começa uma guerra por causa da sua infantilidade e desobediência. Ele é punido, ele é lançado para fora. E ele então, ele começa a ser trabalhado por uma situação difícil, ele cai na terra e depois de um tempo ele entende, ele é encontrado de volta, ele é trazido para casa e ele é perdoado e ele volta, se torna um sucessor e então ele pode ter de volta o que ele tinha perdido. Redenção. Até os super-heróis, por exemplo, como Homem-Aranha, que depois de uma história difícil, a morte do seu tio, a dor e depois um acidente transforma ele em alguém que vai lutar por algo bom. E as grandes histórias, as maiores bilheterias, por exemplo, o filme Cinderela está sendo agora relançado, depois de sucesso de bilheterias, de regravações, de remakes de contos de fada, e crianças e adultos e jovens e adolescentes, todo mundo assistindo de novo. Por quê? Porque histórias de redenção são histórias que ganham o nosso coração, são histórias que mexem com a gente. Por quê? Porque a gente se identifica, a gente se vê, a gente vê que a gente passa por momentos difíceis, momentos bons. A gente erra, a gente acerta. A gente é injustiçado, a gente depois pode ser honrado. Há uma esperança dessa reviravolta. Nós buscamos isso. E aí então, até tem um livro chamado O Livro que Fez o Seu Mundo, um indiano. Ele pega toda a cultura ocidental, ele analisa e ele fala: a cultura ocidental é marcada pela influência judaico-cristã. Por quê? Porque até as músicas, até os ritmos, até todas as histórias têm um anseio por redenção. E isso aconteceu por causa dessa influência. Por quê? Porque no Oriente não costuma ter a mesma ênfase. Um conflito no meio da música é resolvido no final. O conflito no meio do filme também é resolvido no final. O conflito no meio da história termina com aquela situação resolvida. E por que a gente tem esse anseio? Por que a gente busca essas respostas? Porque, na verdade, essa é a minha e a sua história. E eu queria então hoje falar do profeta Jonas e a sua história de redenção. E o que é que isso tem a ver comigo e com você? Olha para cá. A gente sempre vai trazer aqui um texto bíblico. Nós vamos ler essa história, e eu quero dizer para você, a Bíblia não é um livro esquecido para um povo que viveu 2000 anos atrás, de alguém que teve alguns pensamentos bons. A palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. Essa história tem respostas para os conflitos que você vive hoje. Seus conflitos de solidão, seus conflitos com relação a um vazio, do porquê que algumas coisas aconteceram na sua história, qual vai ser o desfecho, o seu medo do futuro, e também aquele seu desejo de ser relevante, de viver para algo maior. A palavra de Deus tem respostas para você, e tem respostas para a sua vida essa noite. Você acredita nisso? Se você tem dificuldade de acreditar nisso, eu queria que você desse um crédito à palavra de Deus hoje, que você desse esse espaço e permitisse que o Espírito Santo de Deus falasse com você. Lá em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2 fala: a palavra do Senhor veio a Jonas. O que Deus disse para ele? Vá depressa a Nínive. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e foi para Tarsis. Jonas cometeu uma loucura. Ele fez a pior besteira da sua vida. Jonas, ele olhou para Tarsis e falou assim: esse povo não merece a ajuda de Deus. Tem um monte de judeu que acredita em Deus que está passando dificuldade. O que eu vou fazer numa terra de pagão, de gente má, gente inimiga do meu povo, para falar que existe resposta para eles? Eu não vou. Ele quis ser Deus. Ele quis determinar quem era digno do amor de Deus e quem não era. Assim como muitas vezes eu e você achamos que merecemos algo e outras pessoas não, porque elas são más, elas são pessoas ruins e elas não merecem a ajuda nem o cuidado de Deus.
E Jonas, então, essa loucura, esse conflito interno, o fez simplesmente fugir, pegar o caminho contrário ao que Deus tinha falado para ele. Eu não sei se ele tinha noção disso, mas ele fugiu de Deus. Se você conhece a história, no meio daquele mar, acontece uma tempestade, e a tempestade só passa depois que jogam Jonas fora do barco. E ali então, ele percebe que ele não tinha causado simplesmente um grande problema para ele, mas como também ele tinha causado um problema para todo mundo que estava com ele. Uma besteira sua afeta mais pessoas que você imagina. É ou não é? Amanhã é dia de quê, gente? Dia das Mães. Dia das Mães vende igual o Natal, praticamente. Eu acho que talvez seja por causa da culpa das pessoas também. Porque, vou te falar um negócio. Tem tanta mãe que já sofreu por causa da besteira dos seus filhos. A minha e a sua já sofreu muitas vezes. E nós, deixa eu te falar uma coisa, sabe qual que é o melhor presente que você pode dar para sua mãe? Você, aonde você for, alguém vai perguntar assim, quem que esse cara é filho? Quem é a família dele? Quando você vai bem, quando você é honesto, quando você é uma pessoa fácil de amar, quando você é uma pessoa produtiva, e Deus fez você para ser produtivo, sim ou não? Quando você não é mais um bobo vivendo uma vida mais ou menos, e você tem uma vida relevante, você está honrando a sua mãe. E não tem presente nenhum que pode cobrir, substituir algo como um filho que vai bem. E a história de Jonas foi essa. Todo mundo que estava no barco com ele, sofreu com ele, até que se livraram dele. Mas em nome de Jesus, não vão ter que se livrar de você. Eu e você vamos nos livrar da nossa desobediência, da nossa rebeldia, do nosso fracasso, do nosso conflito interno mal resolvido. E nós vamos ser abençoadores aonde a gente estiver. Vai ser diferente. Quem entrar no barco com a gente vai ser abençoado porque eu sou abençoado. Quem estiver comigo vai se dar bem porque eu ando com Deus. Então, por que a gente se identifica tanto com histórias como a de Jonas? Como, por exemplo, aqui a mais parecida aqui com essa história, a história de Thor, de um cara bobo que foge do seu destino por causa de uma obstinação do seu coração. Primeiro, porque a gente se sente culpado, a gente sabe que errou. Segundo, porque sabemos que sofremos em consequências das nossas escolhas erradas. A gente tem aquela tendência de culpar todo mundo, mas no fundo você sabe que tem uma culpa aí que é só sua. É ou não é verdade? E às vezes é difícil lidar com essa culpa, porque você tenta acertar de novo e não consegue. Você tenta dar a volta por cima e não consegue. Você vai por um tempo bem e depois vai mal de novo, porque buscamos e esperamos também a restauração. A gente se identifica com essa história porque a gente busca e espera restauração. Tem uma esperança aí no seu coração de que vai terminar bem. Tem uma esperança no seu coração de que este não é o fim. E sabe quem que pôs essa esperança no seu coração? Jesus. E ele não brinca com seus sentimentos. Ele não brinca com a história das pessoas. Ele é a esperança que você precisa. E a garantia de que vai terminar bem. Amém, gente? Também porque queremos vencer, às vezes, como super-heróis. E às vezes a gente precisa de um super-herói como Jonas na nossa história. Porque olha o que o Eugene Peterson fala. Uma razão que torna a história de Jonas tão importante e atual para fortalecer a nossa caminhada de fé é que Jonas não é um herói muito elevado e distante, com quem não possamos nos identificar. Ele não faz nada de extraordinário. Em vez de ser tratado como herói, alguém a ser admirado, descobrimos em Jonas um companheiro da nossa incapacidade.
Aqui está alguém do nosso nível. Mesmo quando consegue acertar alguma coisa, como pregar finalmente em Nínive, Jonas ainda erra. Mesmo quando está dando certo, você está errando. Já teve essa sensação? Deus está me abençoando, eu acertei numa coisa, mas eu estou errando ainda. Tem coisa para resolver. Parece que está falando a minha história aqui, gente. E aí, ele continua. Jonas ainda erra ao ficar furioso com Deus. Mas o tempo todo, Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas. E apesar dela, atingindo os seus propósitos nele. Apesar de ser imperfeito, Deus está trabalhando na minha imperfeição. E apesar da minha imperfeição, Deus está atingindo os propósitos dele na minha vida. Quantos podem dar um amém aliviado assim para Deus agora? Ufa! Amém? E aí então, Eugene Peterson termina. A maioria de nós precisa de pelo menos 1 ou 2 amigos bíblicos como Jonas. Jonas, obrigado porque você existiu. Obrigado porque tem um bobo que viveu que é meio bobo como eu. Que apesar de ter tudo certo na frente, ainda tem uma tendência de errar e de estragar aquilo que está dando certo. Apesar de ter promessas, apesar de ser encontrado por Jesus, apesar de ter recebido algo novo, apesar de ter todas as possibilidades de caminhar diferente, ainda luto com a minha incapacidade, com a minha possibilidade de cair, de errar e assim por diante. Sabe o que eu penso, por exemplo, quando eu vejo que o Eugene Peterson escreveu aqui sobre Jonas? É interessante que a gente não se identifica muito com aquelas pessoas que só contam vitórias, que só fala de sucesso, que nunca fala dos seus erros, das suas derrotas, das suas lutas e dos seus fracassos. Mas a gente se identifica com quem é humano como a gente, que tem lutas e histórias como eu e você. Deixa eu te falar uma coisa, Deus permitiu que a incapacidade de Jonas ficasse exposta, e deixou um livro na Bíblia para você ler inteiro, falando sobre um homem incapaz que foge de Deus, que Deus usa, que volta, que está o tempo todo lutando com a sua carne, porque ele sabia que eu e você teríamos a mesma história. Senão a gente ia ficar tudo desanimado e esquecer esse negócio de igreja, de seguir Jesus, de tentar acertar, de ter esperança e assim por diante. Deus é bom, amém, gente? Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E Ele está trabalhando agora mesmo na sua história. E eu quero perguntar para você, onde que a gente é? Onde que nasce essa separação do propósito de Deus? Aonde a gente fica bobo e foge de Deus, como Jonas fugiu? Com aquele senso de justiça contaminado, determinando quem merece e quem não merece, achando que a gente já está pronto, com aquele orgulho que começa a nascer no nosso coração, com aquele sentimento de que as pessoas são piores do que você, vaidade e egoísmo, achar que a minha vida é simplesmente para os meus próprios interesses, buscar somente a situação mais confortável. Jonas foge de Nínive, porque Nínive não é confortável, Nínive não é um resort para passar lua de mel, férias, sabe? Nínive não é aquele lugar que ele vai passear num sábado sem fazer nada, ele não tem nada para fazer, não tem eleve para ir, não tem gente para liderar, não tem célula para cuidar, sabe? Na verdade, Nínive é um lugar de desafio, é um lugar que constantemente você é lembrado que você tem um propósito, que você tem um alvo, que você tem uma missão para cumprir. E aí então, Jonas é pego no seu egoísmo, porque ele achava que a vida era sobre ele, sobre conforto, sobre simplesmente passar por aqui e ter o melhor. Deixa eu te falar uma coisa, você quer um relacionamento bom? Um bom relacionamento, um bom casamento é um ambiente de desafio. É um ambiente de muitas alegrias, mas é um ambiente de desafio. O conforto é não resolver as coisas, o conforto é não lutar por santidade, o conforto é fazer tudo do seu jeito, o desafio é fazer a vontade de Deus, mas esse é o melhor caminho que você pode pegar. Você quer um ministério relevante, você quer uma vida relevante, você quer uma profissão que realmente vai trazer aquele senso de que você está fazendo o que você nasceu para fazer. Esse lugar é tipo Nínive. É um lugar onde Deus transforma um país inteiro, mas é um lugar que vai te desafiar.
E por isso eu tenho que lutar e vencer o meu egoísmo. Outra coisa, ele perde nos seus desejos distorcidos. Ele tem um desejo, a fuga ela vem assim. Sabe quando você foge, você não quer resolver? Você fala assim, eu estou mal. Aí você levanta, você fala alguma coisa, daqui a pouco você fala, vou beber alguma coisa para ver se passa. Você olha no seu telefone, eu vou sair com essa mulher aqui, ela não quer nada mesmo, então eu também não quero, só quero me divertir, e é isso mesmo. Sair com esse cara que é isso mesmo que eu quero. Por quê? Porque você foge daquele desafio de construir algo maior. Você começa a colocar tudo a perder. Desejos distorcidos. E às vezes você se torna tão covarde que você fala, eu não vou nem sair de casa. Eu e meu Xbox nos resolvemos agora. Pior que tem às vezes coisa pior. Eu e o que se resolve? E aí fica lá você e a pornografia. Você e a fossa. Fedido, sem tomar banho. Dentro de casa. Fugindo da vida. Desejos distorcidos. Coisa que não vai dar em nada. 5 minutos de prazer. Um pouquinho de droga. Um pouquinho de conversa fiada, Facebook e coisas mais. E a vida vai passando. E você perdendo a sua grande oportunidade de viver algo maior. Desejos distorcidos. Será que você luta com coisas assim? Como Jonas, como eu? É aí que a gente fica bobo. É aí que a gente perde o fio da meada. Cegueira espiritual, incapacidade de perceber a pessoa de Jesus e seus planos para as nossas vidas. Eu sou pego porque eu não entendo o quanto a minha história pode ser maior, pode ser melhor, pode fazer mais sentido com Jesus. Essa é a história do erro de Jonas, e essa é a história muitas vezes do erro da minha e da sua história. E quais são as consequências dessas bobeiras que a gente dá? Perda do sentido da vida. Se sente perdido profissionalmente, dentro da sua própria casa, dentro da igreja, perdido. Por quê? Porque você está vivendo uma consequência de escolhas erradas. Não era para ser assim, mas acabou se tornando. Não é porque Deus errou, é porque eu não entendi. É porque eu fiz escolhas que não eram as escolhas para mim. Tinha um outro caminho, eu peguei o atalho. Isolamento emocional, perto de muita gente, eu me sinto sozinho. Outra coisa, perda da identidade. Eu perco, na verdade, a minha identidade em Jesus, a percepção de quem eu sou, do que eu nasci para fazer, que fui perdoado, que não tem mais condenação contra a minha vida. Sou perseguido com a culpa, com o medo, o tempo todo. Também vazio. O que é o vazio? Aquele negócio, nada me satisfaz. Eu falo, não, eu vou fazer isso, vou transar com aquela pessoa, eu vou usar aquela droga, eu vou debruçar sobre esse problema, eu vou trabalhar e me arrebentar e vou provar para todo mundo que eu sou capaz. E você consegue algumas coisas, mas nada te satisfaz. O que é isso? Consequência da separação. É a tempestade, é aquele caminho longe de Deus, é aquele caminho onde você está fugindo do que Deus tem para a sua vida, abandonando a igreja, abandonando o caminho de Jesus para você, abandonando a palavra de Deus, abandonando a verdade. Causamos problemas para outras pessoas, também é outra consequência. Jonas deu problema para todo mundo do barco, você está dando problema para quem? Quem está se afundando porque você está lá? Talvez seus pais tenham assumido prejuízos. Talvez essa conta ficou em alguns relacionamentos que você já teve. E você imprimiu feridas suas na vida de outras pessoas. Pessoas que passaram pela sua história e se tornaram uma tragédia, porque você passou na história dela. Isso acontece quando a gente está naquele caminho distante de Deus,
quando a questão é o meu desejo, quando a questão é o meu conforto, quando a questão é que eu não percebo o que Deus tem para a minha vida. Também somos roubados, enganados e maltratados. No fim da história, gente, Jonas está lá na barriga de um peixe, no fundo do mar. Olha o que ele descreve. Eu disse, fui lançado para fora, banido à sua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas do oceano, cercou-me de todos os lados do abismo, e as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até os montes onde os montes lançam raízes, tão fundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fechavam para sempre. Mas tu me tiraste com vida da morte. Aonde Jonas para, gente? Jonas para afundado num lugar de irrelevância, de esquecimento, onde ele não tinha mais visão de nada, porque era escuro, era profundo, era sufocante. Isso é consequência, não é do que Deus faz com você quando você foge dele. É da onde a gente se enfia quando a gente foge de Deus. Você acredita que foi Deus que colocou Jonas na barriga do peixe? O que você acha? Não foi Deus que colocou Jonas dentro da barriga do peixe. Jonas se enfiou lá, por causa da sua maldade, por causa do seu erro. Na verdade, foi Deus que tirou Jonas da barriga do peixe. Foi Deus que fez o milagre que ele precisava depois da besteira que ele fez. E Deus é o Deus que pode fazer um milagre na sua história, mesmo depois da besteira que você fez. Quantos podem dizer amém por isso? Deus é o Deus, não foi Ele que colocou você nesse lugar, é Ele que tira você desse lugar. É Ele que reverte o quadro da sua história, é Ele que faz a redenção, o retorno, a volta por cima e faz com que você volte ao propósito da sua vida de novo. Não importa onde você está, você pode retornar, você pode viver o melhor de Deus na sua vida. Então eu quero aqui acompanhar com você a oração de Jonas. Jonas 2, 1-9, tem uma oração. É o caminho de volta de Jonas. Então qual foi o caminho de volta? Primeiro, pensar em Deus. Jonas 2:7, quando a minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Eterno. Fala comigo, eu me lembrei de Deus. Pena que foi quando a vida estava por um fio, mas ele se lembrou de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha se lembrado de Deus muitas vezes quando a sua vida estava por um fio, mas que a partir de hoje seja diferente. Que a partir de hoje, pensar em Deus não seja a sua última solução. Pensar em Deus seja o que você faz todo dia. Pensar em Deus seja o jeito que você começa e o jeito que você termina o seu dia. Pensar em Deus seja o que você faz quando você vai tomar a decisão. Seja o que você faz no dia que você está feliz, naquela resposta que você passou no vestibular, foi contratado para aquele emprego, foi promovido naquela função, que você finalmente conheceu alguém legal, está orando e parece ser a melhor pessoa da sua vida e você pode se casar com essa pessoa. Quando está dando tudo certo, você está de casamento marcado. Quando você compra aquele carro, quando Deus te abençoa, você compra aquele apartamento. Quando tem festa na sua casa, tem churrasco que você me convida. Sabe? Que todo dia seja um dia de pensar em Deus. Que o tempo todo seja um tempo de pensar em Deus. Sabe, se você pensar em Deus em tudo que você faz, você não vai cometer as mesmas bobeiras de sempre. Faz um exercício de te lembrar de voltar para Deus. Como que você faz isso? Você faz isso lendo a palavra de Deus. Você faz isso quando você não tem vontade, você vai lá e faz mesmo assim. E depois que você começa a fazer, você encontra a vontade. Eu não posso ser dirigido pelas minhas vontades. Eu já tive vontade de fazer cada coisa que eu tenho até vergonha de te contar. Você é assim também? Imagina se a vontade mandar na gente. Tragédia anunciada. Bomba relógio. Vai explodir a qualquer momento. Eu não posso ser dirigido pelas minhas vontades. Eu tenho que dirigir a minha vida levando os meus pensamentos para Deus. Levando a minha vida para Jesus.
o tempo todo. Então pensar em Deus é o primeiro passo. Segundo, falar com Deus. Eu penso com Deus, mas eu falo com Ele. Eu não simplesmente penso que tem um Deus que é soberano, tem um Deus que é bom, tem um Deus que é justo, tem um Deus que escreveu a palavra dele para mim, fez com que ela chegasse até mim, para que eu pudesse viver o dia a dia. Não, eu penso, mas eu falo com Ele, porque Ele está perto e Ele pode me ouvir. Jonas 2,7b, e a minha oração chegou a ti, ao teu santo templo. Se você falar algo com o Senhor agora, sabe o que vai acontecer? Essa oração vai ser ouvida pelo Senhor. Pastor, eu nunca orei na minha vida. Eu acho que você já orou e não sabe. Pedir perdão para Deus por alguma coisa é uma oração. Pedir socorro para Deus naquele lugar, mesmo naquele momento de perigo, é uma oração. Agora, o que você precisa fazer é desenvolver esse privilégio que Deus te dá. Quero te convidar, vem aqui para a vigília sexta-feira. Passar 4 horas fritando com Jesus aqui. Derramando seu coração. Quando você começa a ficar meio desanimado, meio bobo, aí alguém vem com um novo momento, e uma nova palavra, uma nova música, e você começa tudo de novo. E o melhor é que você não precisa só vir para cá para experimentar isso. Você pode experimentar isso no seu quarto também. E não tem hora marcada para acontecer, é quando você quiser. Amém? Então, eu posso falar com Deus o tempo todo. Eu tenho umas dúvidas. Fala das suas dúvidas para Deus. Deus não quer ouvir a palavra certa. Ele quer que você derrame o seu coração diante dEle. Para com esse negócio de que você tem que falar as palavras bonitas. Esqueça as palavras que você aprendeu de outras pessoas. E fala o que você tem vontade para Jesus. Vai ler Salmos. Vai ver o que os caras já tiveram coragem de falar para Jesus. E ele aguentou. Ainda resolveu no final. Então eu tenho que aprender a derramar o meu coração, a minha incerteza, o meu medo, a minha dúvida, meu sentimento de injustiça. Eu posso colocar tudo diante de Deus. Eu tenho que aprender a falar com Ele. Veja o que aconteceu com Roboão. Ele estava no meio de uma guerra em consequência do pecado dele. E olha o que aconteceu. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio Semaías, essa palavra do Senhor. Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Visto que eles se humilharam. Queridos, falar com Deus é uma atitude de humildade. É uma atitude que diz o seguinte: eu não tenho todas as respostas. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu dependo dEle o tempo todo. Se eu der um passo sem Ele, eu vou fazer uma besteira. E tem gente que ainda quer começar um namoro sem orar. Tem gente que quer mudar de emprego sem orar. Tem gente que quer comprar sem orar. Você orar de verdade nessas situações significa que você teve humildade para dizer para Deus que você pode estar errado, que essa pode não ser a melhor decisão, que você está todo apaixonado, iludido e bobo, mas você pode estar errado. Tomara que você esteja certo, mas pode ser que você esteja errado. Então eu questiono as minhas convicções. Eu digo que eu não sou bom para ter as melhores decisões. Eu simplesmente dependo de Deus para tudo. Então, Senhor, o que o Senhor acha disso? Isso é oração, isso é humildade. Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Amém ou não amém, gente? Terceiro passo do retorno à vida e à relevância: colocar Deus acima de tudo em sua vida. Jonas 2, 8 e 9. Aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor verdadeiro. Mas eu adoro a Ti, ó Eterno, e canto com gratidão. Amém?
Deuses forjados, aqueles que adoram deuses forjados, se afastam do amor verdadeiro. Colocar Deus acima de tudo na minha vida é não permitir que nada se torne Deus na minha vida. O meu namoro não vai ser Deus na minha vida. O meu emprego não vai ser Deus na minha vida. A minha profissão tão importante não vai ser Deus na minha vida. O meu dinheiro não vai mandar em mim. Porque eu só posso servir a um Senhor. Lembre-se disso quando Deus te abençoar. Porque quem busca os deuses forjados se afasta do amor verdadeiro. Viver sem amor é uma desgraça. É ou não é? Então que você não caia nessa bobeira, nessa besteira. Que Deus seja o primeiro. Sabe aquele prazer que você procura no sexo? Sabe aquele prazer que você procura no dinheiro? Sabe aquele prazer que você procura e você acha que não tem porque falta alguma coisa na sua vida? Isso você encontra em Jesus de sobra. E o que Ele te dá, ninguém te dá. Segurança, sentido, propósito, é nele, não tem outro lugar. É por isso que eu sou alucinado por Jesus. É por isso que eu não perco a oportunidade de estar com Ele o tempo todo. É por isso que eu renunciei tanta coisa na minha vida só para andar com Jesus. E muitas vezes, quando você renunciar, você não vai ver o que significou e o que você ganhou. Mas você estará com Ele. E na hora certa você vai entender que você fez a melhor escolha. É preciso de fé. Colocar Deus no primeiro lugar da sua vida é necessário fé. Então, primeiro eu preciso pensar em Deus. Segundo, eu preciso falar com Deus. Terceiro, eu preciso adorar a Deus. Não é simplesmente um Deus que eu penso, que eu falo, que está comigo, que todo mundo fala sobre Ele. É o Deus que é o dono da minha vida. Não é um adereço, não é um suporte, não é um poder, não é uma força, não é alguém a quem eu recorro. É aquele em quem, se Ele não tiver, a minha vida não faz sentido nenhum. Quarto, direcionar minha missão de vida para Deus. Jonas 2,9. Oferecerei a ti sacrifício. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Então ele direciona a sua missão de vida para o Senhor. Ele decide se sacrificar, sacrificar os seus sonhos, os seus projetos. E agora ele tem uma ambição, uma missão, cumprir a vontade de Deus. Queridos, eu estou falando aqui de um caminho de volta. Não tem caminho de volta, senão esse caminho aqui. Voltar a sua vida completamente para Jesus. Não importa o que eu faça, aonde eu estiver, aonde eu cheguei, naquele lugar chegou o reino de Deus. Não importa o que eu faça, se eu vendo peças, se eu trabalho em algum lugar, projetando alguma coisa, se eu tenho um bando de amigos boca suja, se naquele lugar ninguém quer saber de Deus, não importa onde eu estou, se eu cheguei naquele lugar eu tenho uma missão de vida. Assim como o pastor prega, assim como o líder lidera a célula, assim como o missionário está no Haiti ou no Nepal, eu estou naquele lugar para cumprir a minha missão e a missão que Jesus me confiou. Deus mandou o missionário para o Nepal e Deus mandou você para aquela empresa. Deus enviou o pastor para aquela igreja e Deus enviou você para aquela casa, para aquela rua. E aonde você olhar tem projeto de Deus, tem ovelhas perdidas. E você está lá para cuidar delas, para orar por elas, para conviver com elas, para revelar o amor de Jesus a elas. A minha missão de vida é demonstrar quem Deus é para as pessoas, é desfrutar da companhia de Jesus, é amar o Senhor, é viver os propósitos de Deus completamente. É isso que Jonas está falando. Senhor, se o Senhor me tirar daqui de dentro desse lugar irrelevante, fedido, escuro, esquecido, eu não vou mais viver para mim mesmo. Eu não vou mais viver a mesma vidinha de sempre. E se Deus te tirar desse buraco que você se enfiou? Será que é lucro? Será que vale a pena? Jonas está dizendo, pode me tirar,
que não vou viver mais para mim, eu vou viver para algo maior. Amém? Fala isso para Jesus agora, fala: Senhor, me ajuda, me coloca no caminho certo. Senhor, me tira desse lugar vazio, sem relevância, sem propósito, me ajuda. E tudo que eu tiver, cada oportunidade, influência, recurso, a minha vida será para o Senhor, para a sua glória. Você tem coragem de fazer essa oração? Só cuidado, que Deus ouve, tá? Deus ouve. Amém? E por último, reconhecer que só Jesus é capaz de promover reconciliação. A salvação pertence a ti, ó Eterno. Jonas 1:9. Primeiro passo, pensar em Deus. Segundo passo, falar com Deus. Terceiro passo, adorar a Deus, colocar Ele acima de tudo. Quarto passo, entregar a sua missão de vida para Ele. E quinto passo, fé, é crer que tudo depende dEle. Só Ele tem a última palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é crer que tudo depende dEle? É crer que Deus não está demorando. Se não aconteceu ainda, Ele sabe por quê. E você acredita nisso porque você crê que Deus é bom. Amém? Está falando: Deus, eu não vou pegar para mim, eu não vou tentar dar uma ajuda para o Senhor, senão eu posso estragar tudo. Eu confio no Senhor. Amém? Gente, como que Jonas poderia sair da barriga do peixe? Tem gente que fala assim: não é possível uma pessoa ficar 3 dias na barriga de um peixe e sobreviver. Meu amigo, se a Bíblia falasse que fosse 1 ano e que a baleia tivesse voado o continente para entregar Jonas em algum lugar, eu acreditaria, porque Deus é o Deus de causas impossíveis. Amém ou não amém? Sabe, se Deus faz nascer do ventre de uma virgem o Salvador da minha vida, se Deus abre o mar vermelho, se Deus faz nascer o Espírito Santo sobre os apóstolos, se Deus, Ele tem a capacidade de restaurar a minha história, Deus pode fazer todas as coisas. Só Ele é capaz. A grande questão é: a quem você confiou a sua vida? Aonde você acredita que virá a solução? Decida confiar completamente em Deus. Decida crer que é com Ele, que está nas mãos dEle, que você depende dEle. Entregue tudo para Jesus. E olha o que acontece. Jonas confia em Deus. E a palavra de Deus diz, Jonas 3, versículos 3 a 10. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e depois começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou um manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Imagina acontecendo isso na sua vida. Toda a sua família, toda a sua empresa, começa a acontecer uma revolução lá dos seus amigos de trabalho. Daqui a pouco o chefe fica sabendo e ele vai lá e quer viver a mesma revolução também. Começa a vir, se arrepender dos seus pecados e viver uma nova história. E aí a palavra de Deus diz: mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei, essa é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada, todas as pessoas e também os animais, o gado, as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Aleluia. Ele rebelde, ele afundaria só um barco. Está entendendo? Ele rebelde, ele era problema para um barco.
Agora, ele, restaurado, salva um país inteiro. Talvez você rebelde deu problema para o seu pai e para sua mãe. Talvez você rebelde deu problema para aquele cara que te contratou e confiou em você. Talvez você rebelde deu problema para aquela mulher, para aquele homem que namorou com você. Agora você, restaurado, vai salvar uma nação. Por quê? Porque onde abundou um pecado, superabundou a graça. Aonde o diabo quis estragar, Deus reverteu, redimiu a história, purificou a história. E o que era para ser dor, se torna na verdade bênção, se torna na verdade uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Você quer viver isso na sua vida, sim ou não? Você quer viver o melhor de Deus? Em nome de Jesus, você não vai ficar mais sendo acusado pela culpa, pelo medo, pelo seu passado, pela sua história. A partir de agora, Deus está te levando para Nínive, aquele lugar que você fugiu. Mas é lá que a glória de Deus vai se manifestar. É lá que o sobrenatural vai acontecer. É lá que a sua história começa de verdade. É nesse caminho. E para alguns aqui, esse lugar é simplesmente o lugar onde você começa um relacionamento real com Jesus. É daquele lugar que você fugiu, que você não quis para a sua vida. Mas Jesus hoje te traz de volta, Ele fala com você. E tudo começa a partir de agora. 2 Coríntios 5, 14, 17. Nossa decisão firme é trabalhar nessa premissa. Um homem morreu por todos. Essa realidade põe todos no mesmo barco. Ele incluiu todos em sua morte, para que cada um também fosse incluído em sua vida. Por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui, ou pela aparência. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance de um novo começo e é criado de novo. Aleluias. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento, com Ele, e nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes. Quantos podem dizer amém?